Inicialmente, boa tarde a todos e a todas. Obrigado pelo o convite. Primeiramente, vou colocar um pouco do lugar que eu estou falando, né? Foi colocado que eu sou do INESC, Instituto de Estudos Socioeconômicos, que é uma organização sediada em Brasília, fundada em 79, uma das primeiras chamadas ONGs do campo que trabalha com a questão democrática e direitos humanos no Brasil. É fundada por uma exilada, a Bizé, e que cria o INESC numa concepção que havia necessidade de se ter no Brasil organizações independentes de partidos, de governos e das igrejas, né? Portanto, organizações que têm a sua legitimidade, a sua densidade política na sociedade e nas pautas que é capaz de estar gerando, né? E também sou da plataforma dos movimentos sociais pela reforma do sistema político. E a plataforma, ela reúne um conjunto de movimentos, articulações, redes da sociedade civil e que começa a se articular em 2003, final de 2013, início de 2004, quando nós organizamos um seminário aqui em São Paulo sobre o sentido da democracia e da participação. Naquele momento muito restrito à pauta, que a gente estava querendo entender o que o governo Lula estava propondo como política de participação, porque vinha meio que destruindo tudo que aquilo que a gente tinha construído ao longo da década de 80 e 90, principalmente na questão da arquitetura da participação, da democracia participativa, os conselhos, as conferências, a luta toda era por conselhos paritários, deliberativos, em um monte de conselhos consultivos, não paritários, sem autonomia para a sociedade escolher seus representantes, o governo indicando quem eram os representantes da sociedade, etc., etc., né? E aquilo estava criando um desconforto enorme nessas organizações, e a gente queria entender o que estava acontecendo nesse mundo, né? Convocamos um seminário, que inicialmente era para ter 50, 60 pessoas, abrimos aquela velha história, ficha de inscrição, e deu mais de 600 inscritos, e nós não tínhamos mais lugar para conseguir realizar o seminário, né? E a gente viu ali que tinha um caldo na sociedade que queria discutir a questão democrática, né? E naquele seminário já parecia um desconforto com esse formato democrático que nós temos, que ele é centrado, o poder, na questão da representação, né? Então, isso foi uma conclusão muito precisa desse seminário, né? E nasceu uma pauta do qual as organizações presentes iriam trabalhar, né? E dessa pauta, vários começaram a trabalhar de maneira conjuntas, e, nesse momento, a gente disse, olha, não dá para a gente ficar discutindo conselhos, conferências, se é paritário, se não é. Tem uma questão mais de fundo aqui, que é a questão do exercício do poder, né? Quer dizer assim, é do exercício do poder. Quem exerce o poder, né? Que mecanismo você tem para exercer o poder? Que mecanismo você tem para controlar o poder? Numa sociedade baseada na desigualdade, como a sociedade brasileira, quem tem o poder de exercer o poder, né? Daí que nós formulamos até como uma contraposição ao que era colocado já na época como reforma política, como reforma política igual reforma eleitoral, que nós formulamos a questão da reforma do sistema político, entendendo aqui o sistema político como algo bem mais amplo que simplesmente a questão da questão eleitoral ou da representação, né? Fizemos todo um processo de construção da plataforma através de encontros, seminários em todo o Brasil, e, através desses seminários, estruturamos a plataforma em cima de 5 grandes eixos, né, tentando responder essa questão do exercício do poder, né? O primeiro grande eixo diz respeito ao fortalecimento da democracia direta. O segundo, fortalecimento da democracia participativa, que pega todo esse sistema de participação institucionalizada, que
foi criado principalmente a partir da Constituição de 88. O terceiro grande eixo diz o aperfeiçoamento da democracia representativa. Aí dentro nós trabalhamos os aspectos da reforma eleitoral, e surgem 2 outros eixos que não estavam tão precisos no debate do seminário. Um que diz respeito à democratização da informação e da comunicação, e o quinto, que é a democratização e transparência do Poder Judiciário. Né? Então, esses 5 grandes eixos que estruturam a plataforma. Né? E a plataforma, então, o nosso principal estratégia sempre foi a discussão com a sociedade, né, sobre esses eixos, e também tendo uma incidência no parlamento. E, na verdade, nunca acreditando muito que esse parlamento, com a forma como é eleito, vai um dia fazer uma reforma no sistema político, né? A não ser que tem uma forte pressão popular. E que, no caso atual, a reação que eles estão tendo é a contrária. Né? A resposta que a institucionalidade do parlamento está dando às mobilizações da rua é a pior possível. Depois posso detalhar um pouquinho isso que a gente está acompanhando. Né? Então, nós colocamos no centro do debate a questão do exercício do poder e com uma estratégia assim, bem precisa, no sentido que a gente precisa da necessidade de quebrar o monopólio do poder da representação. Né? E quando a gente fala quebrar o monopólio do poder da representação, nós estamos também falando de quebrar o monopólio do poder do exercício da política da forma como a maioria entende dos partidos políticos. Não é uma questão antipartido, não é isso. Mas nós temos que repensar o exercício da política através de novas formas de fazer política, novas formas de pensar política, portanto, incorporando outros sujeitos políticos no debate público, que não necessariamente os partidos políticos. Isso não, de forma nenhuma, desqualifica, no atual estágio da humanidade, a questão da necessidade dos partidos. Mas nós não podemos centrar o exercício da democracia unicamente na questão da representação, ainda mais que no Brasil o monopólio dessa representação tem a sua origem nos partidos políticos. Nós não possibilitamos candidaturas avulsas, que pode ser um debate com todos os problemas que possam ter. Né? Mas essa questão da representação e o limite do poder da representação dentro da nossa institucionalidade, trabalhando dentro da nossa institucionalidade, é possível a gente conseguir alguns avanços. Por exemplo, né, a Constituição de 88, no artigo 14, cria os três instrumentos da democracia direta: plebiscito, referendo e iniciativa popular. Né? Só quem pode convocar plebiscito e referendo é o parlamento. Ora, se é um instrumento da democracia direta, por que o povo não pode convocar plebiscito e referendo? Por quê? É só o parlamento que tem o poder, portanto, só a representação que tem o poder de convocar plebiscito e referendo. Então, uma das questões que nós trabalhamos é a possibilidade da população convocar plebiscito e referendo também. Um outro, dentro dessa questão do plebiscito e referendo, se nós entendemos esses instrumentos como da democracia direta, eles têm que ser instrumentos que estão na mão da população, do povo de maneira geral, e não da representação. Isso, exemplificando isso que eu estou falando. No referendo do desarmamento, independente do resultado, né, quem tinha o monopólio do diálogo com a sociedade através da campanha gratuita, entre aspas, eram as duas frentes parlamentares.
portanto, novamente, os partidos. Se é um instrumento de democracia direta, onde que fica a participação das diferentes formas de organização da sociedade? A gente tem que colocar a questão aqui no plural, né? Aonde que fica? Não, são os partidos, através das frentes parlamentares, que têm esse monopólio de organização do debate com a população via as campanhas. Essa é uma concepção autoritária da representação. E não é à toa que essas manifestações, todas, elas colocam de maneira evidente a questão: vocês não nos representam mais. Né? Na questão da iniciativa popular, né, é a possibilidade da população apresentar projetos de lei ao parlamento. Não pode ser emenda constitucional, só projeto de lei. É uma burocracia enorme. Né? Precisa 1% do eleitorado para você apresentar um projeto de lei que vai dar entrada no parlamento, que não vai ter nenhum rito diferente dos demais projetos apresentados pelos parlamentares. Você precisa ter a força da formação de 3 partidos políticos, pela coleta de assinatura, para dar entrada no parlamento de um projeto de lei restrito. Nós estamos brincando do exercício da democracia direta. Né? Isso é brincadeira de mau gosto. Né? Então, acho que tem, dentro mesmo dessa institucionalidade, tem possibilidade de a gente avançar em algumas questões, né? Muito restrita, mesmo se o parlamento tivesse interesse disso. Na questão, por exemplo, da democracia representativa, né? Hoje, a nossa representação, ela pelo sistema de financiamento que nós temos, ela é muito mais uma representação de quem tem o poder econômico do que realmente dos interesses, dos vários interesses presentes na sociedade. Não é à toa que na Câmara dos Deputados, basicamente, os 400 que tiveram as campanhas mais caras que foram eleitos. A quem esses parlamentares prestam contas? Não são os seus eleitores. Até porque nós temos um sistema eleitoral que não favorece isso. Então, não é à toa que não nos representam. Né? Nós temos um parlamento, na sua grande maioria, formado por homens brancos, proprietários, aquela velha história. Na Câmara dos Deputados, tem 8% de mulheres. Praticamente não tem representação da população negra, da população indígena, da juventude, da população homoafetiva. Como a gente quer que uma institucionalidade dessas represente a população brasileira? Até demorou muito para a população ir para a rua e dizer: olha, vocês não nos representam, chega. Só que e aí eu entro numa questão que foi levantada antes, eu acho que nós não podemos entender, claro que a gente está ainda processando tudo isso que aconteceu, né? Mas nós não podemos direcionar só essa questão do você não nos representa só para essa institucionalidade. Eu acho que a questão é muito mais funda. Foi citada a questão da imprensa. Né? Eu acho que esse deve ser um movimento que questiona profundamente as organizações da sociedade civil, tem que nos questionar, os movimentos, as organizações, tudo isso que nós construímos como esse espaço de organização da sociedade, principalmente a partir da década de 70, 80, há um questionamento, sim, da forma hierarquizada como nós nos organizamos, que muitas vezes as críticas que nós fizemos em relação à representação, à política institucional, tem que servir também para as nossas próprias organizações. As nossas organizações são machistas, são homofóbicas, são racistas. Então, tem que ter uma leitura também do questionamento
das organizações e dos movimentos. E não me atrevo de forma nenhuma a tentar responder as 4 questões, mas talvez, na história do Brasil, sempre houve uma opção pela não ruptura. Né? Nós deixamos de ser, isso tudo é entre aspas, nós deixamos de ser colônia de Portugal pela não ruptura. Né? Saímos da escravidão também pela não ruptura. Saímos da monarquia para a república também, não rompendo com nada. Saímos da ditadura militar para a tal nova república, também não rompendo com nada. Sempre com a questão da conciliação. Será que esses movimentos de ruas que nós tivemos não apontam para a necessidade de realmente nós ter ruptura no nosso país e não mais ficar fazendo conciliação? Obrigado.